Bem, pessoal, vamos dar início, né, para a hora combinada aí, compromisso de cada um. Então, a nossa mesa redonda, né, virtual de hoje, queremos convidar virtualmente, né, o Dr. Josiano Macedo de Lima, que é médico da família e comunidade, certo? Aqui em Aracatiaçu. Ele também, Dr. Josiano Macedo também, é especialista, né? Especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Participa aí de vários debates em defesa do SUS, né? A gente sabe que ele é um articulador dessas políticas públicas, políticas sociais, né? Nosso médico aqui da família e comunidade de Aracatiaçu. Também queremos convidar, né, virtualmente aí, já presente aqui, o nosso amigo também, companheiro de trabalho, professor José Carlos Carneiro Cavalcante, é isso? Mais conhecido carinhosamente como professor Calu, ele que é professor efetivo da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos, também ensina em alguns institutos superiores aí, né, de nível superior, é articulador do Conselho Local de Saúde, membro da Compesprev, né, Comissão Permanente Intersetorial de Prevenção às Drogas aqui em Aracatiaçu, assim como o doutor Josiano, e é um defensor aí das políticas públicas também, dos movimentos sociais. Seja bem-vindo também a esse encontro. Também a gente quer convidar o amigo assistente social Jocilano Marques, né? Jocilano, que é assistente social aqui no CRAS de Aracatiaçu, né? Ele também é analista em políticas públicas sociais, acredito também que um grande defensor dessas causas públicas, dessas políticas sociais, né? A gente convida, né, para esta mesa redonda e agradece a participação aqui dos presentes, tá bom? Sobre a regra do nosso encontro aqui, cada participante terá 15 minutos, certo? 15 minutos para cada um, totalizando aí 45 minutos de conversa, de debate sobre as políticas públicas, né? Cada um terá 15 minutos, e após esses 15 minutos, cada um terá aí 10 minutos, né? 10 minutos para poder discutir estratégias, né? Discutir estratégias de ações para as políticas públicas voltadas para o adolescente. São 15 minutos de debate, só que aceitando as pessoas, por isso que às vezes se concentra aqui um pouco. 15 minutos. Aqui, permitindo aqui algumas pessoas aqui na sala. Então, são 15 minutos, cada um vai ter. Depois, cada um terá mais 10 minutos entre vocês aqui também, né? Virtualmente, para poder discutir estratégias, propostas, né? Que venha se confirmar ou configurar como política pública. Depois disso, eu vou repassar o que foi discutido, o que foi debatido, e terão mais 15 minutos para poder as considerações finais e para poder discutir um pouco mais sobre o que foi proposto, certo? Então, a gente pode iniciar aí, quem quiser iniciar, pode iniciar com o doutor Josiano, fica à vontade aí, quem quiser iniciar a sua fala. Então, pode ser com você, doutor Josiano. Primeiro aí, boa tarde a você, doutor Josiano. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, professor Calu. Boa tarde. Eu ainda não peguei o nome do nosso colega assistente social. Jocilano. Jocilânio. Boa tarde, Jocilânio. E todos que estão nesse momento na sala, né, do Google Meet, que vai também interagir conosco, que vai estar participando desse momento que é muito importante. Então, boa tarde a todos e a todas. É um tema que a gente sabe que é de fundamental importância, né, para a nossa sociedade. Conversar sobre as juventudes e juventudes, no plural, é sempre um desafio, né, e sempre uma perspectiva de olharmos para o futuro, né, já que sabemos que a sociedade se constrói a partir dessa perspectiva de juventudes, do olhar de juventudes. Então, é muito importante. A 8ª semana que traz para a gente esse debate, direcionada à localidade, à região, principalmente, né, que a gente tem uma programação vasta, né, nessa semana do adolescente de Sobral. Eu já vi que é uma programação que tem vários temas, né, com muita participação. Isso é muito importante também. Então, vamos lá. Alexandre, por favor,
compartilhe aí um pouquinho dos slides que eu te passei, só para a gente ter uma linha de raciocínio nessa reflexão que nós vamos fazer de início, no sentido dos desafios da implantação das políticas públicas direcionadas à juventude, né? Perceber um pouco esses desafios que nós temos diante da implantação real, né, de todas as políticas públicas direcionadas à juventude. Então, esse é o nosso lema desses 15 minutos que eu vou conversar aqui com vocês, né? Os desafios da implantação das políticas públicas para adolescentes, né? No caso, para a juventude. Pode passar, Alexandre, por favor? Pronto. Então, a gente sabe, e aqui eu trago alguns elementos para a gente entender, a gente sempre sabe que ao longo da história, né, a noção de juventude expressa diferentes sentidos. E para a gente construir qualquer proposta, alguém está com o telefone ligado, o microfone. Para a gente construir qualquer proposta direcionada à juventude, a gente precisa fazer essa reflexão de que em cada sociedade esse tema, esse conceito de juventude, ele se expressa de diferentes maneiras, né? Em diversos momentos da nossa história. E que a gente precisa, na verdade, estabelecer essas diferenças. Alexandre, pode passar para o segundo slide, por favor? É isso. Muito bem, deixa aí. Então, a gente sabe que esses diferentes sentidos, né, que expressam dentro da história, é necessário que a gente compreenda, né, que esses sentidos, ele envolve a condição juvenil, né, de cada momento histórico. Portanto, precisamos estabelecer para poder conhecer essas diferenças dentro da cultura de cada momento histórico desses adolescentes e dessa juventude, para que a gente consiga interpretar suas necessidades e, coletivamente, com participação dos adolescentes no processo de construção das ideias, a gente consiga implementar ou colocar em prática. Então, a gente sabe que essa condição juvenil refere-se a um modo como uma sociedade, da qual ele vive, convive, constitui e atribui significado a esse momento do ciclo de vida. Então, a gente está falando aí de um ciclo de vida de 15 anos de idade a 29 anos de idade, que é o que a Organização Mundial da Saúde nos coloca como padrão de juventude, adolescente e juventude. Então, percebendo esses comandos que é a sociedade que o coloca como significado, nós sabemos também que, por causa disso, há uma dimensão histórico-geracional, tá? A um passo que a situação dos adolescentes, né, como tal, né, dentro desse processo, gera condições de como ele é vivido. Né? E aí nós temos que fazer os recortes, seja ele de classe, de gênero, né, de etnia, né, de sexo. A gente tem que fazer os recortes para poder entender as políticas. Ou seja, não adianta a gente incrementar uma política olhando para todos os adolescentes, sem observar essas especificidades, sem observar, dentro do contexto histórico, né, como esses adolescentes convivem e vivem na sua sociedade, no seu território. Por isso que é importante a participação conjunta no debate, na construção da política dos próprios adolescentes, dos próprios jovens. Pode passar, Alexandre, por favor? Então, nas sociedades, e aqui eu trago uma reflexão mais profunda ainda, que nas sociedades capitalistas modernas, as marcas desse tempo histórico são determinantes para definir uma geração. Veja que, assim como as determinações de classe, né, essas divisões, classe alta, classe média, né, o pessoal que vive a linha da pobreza, os que são moradores de rua, são adolescentes, mas os que moram nas ruas, né, os que são quilombolas, os que moram em comunidades ribeirinhas, né, à beira dos rios, das margens, os indígenas, os adolescentes indígenas. Então, essas determinações de classe, tá? A sociedade moderna capitalista traz outras determinações para definir também esse entendimento. Então, entender essas necessidades objetivas desses adolescentes, desses jovens, e as suas subjetividades são fundamentais, né, na construção, no pensar, no agir de políticas públicas direcionadas, né, para especificamente para esses grupos etários, para essa população adolescente e jovem. Pode passar, Alexandre, por favor. Então, aqui, dentro dessa perspectiva que eu estava falando, de observar
no sentido objetivo, as necessidades, no sentido subjetivo, trago alguns aspectos para a gente também refletir. A inserção e desenvolvimento do adolescente na sociedade, né, é importantíssimo a gente compreender como uma moratória social. Essa moratória social, muitos estudos dizem, que é como se fosse uma passagem da infância ao mundo adulto, né, passa por esse período de inserção e desenvolvimento, né, e que dentro desse período é necessário um olhar para a formação desse jovem, desse adolescente, políticas que envolvam isso, né, que envolva formação, que envolva a educação, né, importante as escolas, importante os professores envolvidos, mas os adolescentes também sendo partícipes desse processo formativo e educacional, os treinamentos que aí envolvem a cultura para o trabalho, né, e na forma de como se constrói uma constituição familiar, do que se interpreta de constituição de família. Então, esses são elementos que estão dentro dessa inserção do jovem, do adolescente na sociedade e seu desenvolvimento, que perpassa todos esses pontos, esses elementos, e que é necessário aí um Estado provedor, é um Estado que esteja atento para essas necessidades, um Estado-nação, né, que seja comprometido com o futuro da nação, do país, observando esses elementos e essas situações, colocando em prática através de políticas, né, específicas para adolescentes, para os jovens. Pode passar, Alexandre? Então, dificilmente se pode negar, né, hoje, principalmente no mundo moderno, que os jovens, inclusive do meio rural, tenham se convertido numa categoria social interclassista, né, e é comum em ambos os sexos, definido então por uma condição específica que demarca tanto interesses e necessidades próprias dos próprios adolescentes. A gente tem que colocá-los também no debate, porque eles demandam, eles fazem a demanda enquanto jovem, enquanto adolescente, para que as políticas realmente sejam concretizadas. Então, para que a gente possa fazer, construir, pensar uma política pública para adolescentes, nós temos que incluí-lo nesse debate. Não adianta a gente pensar sozinho, né, e logo ir colocando em pauta. A gente precisa de ouvi-los, tá? Então, esses são desafios postos nos paradoxos da atual condição juvenil. São desafios importantes que a gente precisa ter em conta com o mundo globalizado, né, com a terceira revolução tecnológica, com as mídias sociais. Tudo isso envolve dizer que o adolescente que mora no território longínquo, vamos colocar um bem distante, ele tem acesso à internet, tá? Ele consegue visualizar outros jovens, né? Necessidade de outros jovens na capital, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Aonde for, ele consegue observar que aquele jovem da mesma idade que ele tem determinadas condições que ele não tem. Então, para ele, começa a construir nova perspectiva também de sonhos, de possibilidades. E quando ele, na realidade, não consegue alcançar isso, gera muitas frustrações, que hoje nós temos muitos jovens passando por problemas de saúde mental, de ansiedade, de automutilação, né? Por essa compreensão de tanta informação, né, do mundo globalizado, mas por diferentes realidades objetivas sociais. Então, isso é fundamental também dentro desse desafio de paradoxo. Pode passar, Alexandre? Por favor. Quando estiver perto, Alexandre, você me avisa aí, tá bom? No meu tempo. Então, alguns paradoxos para poder fazermos a reflexão. Primeiro, nós temos hoje na sociedade capitalista moderna mais acesso à educação, com certeza, porém, menos acesso ao trabalho decente. Isso aqui não sou eu que estou falando, né? E são estudos, né, que mostram essa realidade, tá? Então, a gente tem mais acesso à educação, mas menos acesso ao trabalho decente, tá? E cada vez menos uma política econômica neoliberal do Estado mínimo, onde é necessário que o Estado coloque dinheiro nas políticas públicas para poder, muitos dos jovens que estão lá na classe baixa, na classe de miséria realmente, consigam vir para uma altura de condições, e isso não está acontecendo. No trabalho cada vez mais fragilizado, né? A valorização da educação cada vez menos colocada. Quero trazer dados reais. Agora mesmo, o Fundeb, a lei do novo Fundeb foi aprovada, mas corre o risco de perder 15 milhões dessa forma que foi aprovado aí, que é o Estado colocando a mão dentro para tirar dinheiro, não investir em ser humano, não investir na população. Isso é muito cruel, porque nós já estamos falando de um modelo econômico
entreguista, né, e um modelo econômico que fragmenta todos os direitos que nós temos. Então, na questão do trabalho, a gente fez isso com a reforma trabalhista, fragmentando, né, e essa fragmentação, mesmo com jovens capacitados, não consegue ter um trabalho decente, estabilizado, com condições. Um segundo paradoxo é que também na sociedade moderna nós tivemos o quê? Muito acesso a informações, aí a gente tem pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação de massa, pelos jornais, pelos vias WhatsApp, etc. Todas essas questões, muita informação, né? E pouco acesso ao poder definitivo, pouco acesso à participação cidadã na construção de suas políticas, né? Na participação do legislativo, na participação das discussões das associações, dos sindicatos, das organizações comunitárias. A gente tem pouca participação dos jovens na realidade, na cidadania, né? E isso é um problema também. Então, essas muitas informações, se não organizadas, também traz problemas, né? Não só sociais, mas de saúde também. A gente vê isso quando estudos feitos pelo Augusto Cury mostra que uma criança hoje de 8 anos tem mais informações, né, do que um imperador romano na Roma Antiga. E isso devido a essas diversas informações, produzindo nessa criança uma hiperatividade que não é patológica, e sim comportamental. Tá? E muita gente tratando essas determinadas situações comportamentais como se fosse patológico, devido a essa situação de muitas informações e acesso a informações que nós temos no mundo moderno. E uma terceira situação, que também é um paradoxo, é que nós temos também maior acesso a equipamentos de saúde, tá? Mas as ações de prevenção não são suficientes para abarcar todas as necessidades de saúde que enquadra nessa juventude. E aqui eu estou falando de temas importantes que está muito presente na juventude de 15 a 29 anos, Alexandre, ouvintes, nesse momento aqui. A violência, né, que é muito forte no juvenil nessa idade, a uso de abusivo de substância psicoativa, né, as drogas, álcool e drogas, que também a gente não consegue alcançar enquanto equipamento de saúde, essa temática. A gravidez na adolescência, que é muito forte também, continua sendo no Brasil, e a gente não consegue chegar nas especificidades, na subjetividade dessa discussão, tá? E as causas externas por acidente. Então, são esses elementos que estão muito presentes na juventude, nos adolescentes, na juventude, e que a gente não consegue, apesar de ter muitos equipamentos de saúde disponíveis, a gente não consegue chegar, né, a essa juventude através da promoção e prevenção. Por favor, Alexandre, pode passar? Em resumo, os estudos, então, estão mostrando para a gente que existem 5 aspectos que envolvem esse ciclo de vida e que a sociedade e o Estado precisam ter em conta no momento de elaborar qualquer política pública direcionada à juventude. Tá? E aí eu vou ser bem claro, os estudos que faz que elabora esses elementos que são importantes, esses aspectos, a sociedade precisa levar em conta, senão a gente não consegue fazer um projeto direcionado que realmente cumpra o seu objetivo. Então, a obtenção da condição adulta como meta, é importante entender isso, a emancipação e a autonomia como trajetória, a construção de identidade própria como uma questão central, isso está visível nos adolescentes, nos jovens, tá? E é preciso que a gente entenda isso. As relações entre gerações também como marco básico para atingir os propósitos. E quinto, as relações entre os jovens e adolescentes para modelar a sua identidade. Por isso que é muito forte os grupos, né? Os adolescentes, eles saem das asas dos pais, eles não obedecem aos pais e obedecem à cultura de grupos. Isso é psicologia juvenil, né? Eles vão desobedecer os pais para estarem presentes nos seus grupos e obedecerem os seus grupos. Então é importante, quando a gente está falando, né, naquele ponto lá do uso de drogas, quando a gente está falando, né, da questão da gravidez na adolescência, e muitas vezes os pais falam e aquela adolescente não obedece, é que ela está seguindo um padrão de grupo. Ela vai ter um grupo para obedecer e esse grupo precisa estar formado numa compreensão cultural, de conscientização, senão também a gente vai perder, né, formativamente esse adolescente. Pode passar, Alexandre, por favor? Então, nós sabemos, então, que dentro desses estudos todos existem a juventude e juventudes no plural, para entender que não é só uma forma que a gente pode analisar as juventudes, nem só um projeto que vai abarcar todas as juventudes. A gente precisa conhecer cada realidade.
Então, analisar o processo de exclusão social e sua dinâmica de inclusão são desafios importantes demais quando a gente está falando de políticas públicas específicas para adolescentes. Então, dentro dessa compreensão, nós temos dois elementos de análise. Primeiro, o mundo globalizado, a nova forma de gestão social e a dissociação social. Isso é crucial também, porque a gente vê todo jovem agora pressiona uma criança de 10 anos, né, na pré-adolescência, questiona os pais querendo um celular top, né, do último ano, pressionam porque eles veem isso através do mundo globalizado. Antes, há 40 anos atrás, nós não tínhamos essa realidade, portanto, a criança não sabia que existia um celular, portanto, não pressionava os pais para tê-lo. Então, isso eu estou fazendo um exemplo simples só do celular, mas para qualquer coisa, né? Para qualquer situação de necessidade construída, né? Seja um relógio de ouro, seja uma pulseira de ouro, e a pessoa não tem condições de comprar, ela vai buscar alguma maneira de comprar aquilo, tá? De adquirir aquilo, às vezes até de forma ilícita, mas vai tentar. O mundo globalizado trouxe essas pressões que aquele adolescente também sofre na sua subjetividade, tá? E com isso pressiona os pais. E se não tem pai, se não tem mãe, como é que faz? Então, esse é um debate que a gente precisa trazer para a mesa, tá? E um segundo elemento nessa análise também, que perpetua essa exclusão social, é o nosso país, né, com suas dívidas históricas relacionadas a isso, tanto velhas como novas, que favorece a exclusão social. Nós somos um dos países com a maior desigualdade do mundo, tá? E os adolescentes sofrem com isso, e se for adolescente e for negro, sofre com isso mais ainda, e se for adolescente e for negro e for mulher, sofre ainda mais, e se for adolescente e for negro, for mulher e for índio, sofre muito mais ainda. Então, todas as desigualdades e especificidades faz a gente dar um nó na cabeça quando a gente está discutindo juventudes, quando a gente está discutindo políticas públicas específicas para a juventude, e tem que levar em conta todos os nossos equipamentos, o CRAS, a escola, a saúde, todos os equipamentos nesse sentido. Então, a gente sabe que existem três dimensões que a gente tem que olhar. O econômico, a dimensão econômica. Nesse momento a gente está vivenciando um retrocesso enorme nessa vivência econômica, que a gente está num modelo de economia neoliberal, ultra neoliberal, com as coisas acontecendo muito rapidamente, tá? Que é retirada de dinheiro público, de impostos nossos, nas políticas públicas. E eu quero avisar vocês, e é uma denúncia, quando o Estado retira dinheiro de políticas públicas, está tirando dinheiro do povo, está tirando dinheiro de projetos sociais, que é para melhorar a vida e a desigualdade que nós estamos falando aqui dessa exclusão. Então, a economia é importante a gente ressaltar isso. Tá? Uma outra dimensão é a sociopolítica. A participação desses jovens na política inclui a gente entendê-los, né, dentro das suas subjetividades. E se eles não participam, as políticas não se direcionam para essa realidade. E a subjetividade cultural, né? Que cada grupo tem a sua forma de interpretar a realidade, tem a sua cultura, suas músicas, que é preciso levar em conta também. Então, existem diferenças entre políticas públicas direcionadas à juventude, tá? E os programas de governo. A gente sabe que os programas de governo vêm para tentar responder, né, colocar em prática o que a política pública requer, né? Que é esse pensar mais abrangente sobre a juventude, colocando em autonomia e emancipação. Pode passar, Alexandre? Doutor José, você tem bom, 2 minutos. Vai ser mais rápido agora. Então, nós temos na realidade agora 51 milhões de jovens no Brasil entre 15 e 29 anos. Tá? Dados do IBGE. Existem vários programas, né, no intuito de emancipar os jovens partindo de suas realidades. E aqui eu quero trazer alguma lembrança que está sendo eliminado esses programas que vinham para tentar responder à política pública de juventude, para inserção, para autonomia, tá? E para a emancipação dos jovens. Esses programas que iniciou com a construção da Secretaria Nacional de Juventude, que é ligada à Presidência da República, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Trabalho, né, é o que propõe a todos esses programas serem realizados e serem organizados através disso, mas que no momento ele está praticamente paralisado. Pode passar, Alexandre? E aqui eu vou só citando, para ver se vocês lembram. Muitos nem conhecem que existem esses programas, mas eles estavam direcionados a tentar responder à política pública de juventude, de autonomia e emancipação. Né? O projeto, por exemplo, Agente Jovem, né? O projeto, não sei se o professor Calu conhece, se o Jocilândio conhece,
Não, mas o pessoal trabalhava muito também na assistência social, programa Bolsa Atleta, programa Brasil Alfabetizado, o programa Escola Aberta, o programa Escola de Fábrica, para tentar trabalhar essa questão do primeiro emprego, né, o treinamento, que a gente falava lá atrás, que é importante aí, tá? A questão do programa de melhorias do ensino médio, pode passar, Alexandre, a Promed, o Programa de Juventude e Meio Ambiente, para trabalhar a conscientização nessa questão da sustentabilidade ambiental, né, como construção histórica, o Programa de Juventude e Primeiro Emprego, também discutiu o treinamento, junto com a parceria das empresas, para garantir esse futuro jovem dentro das empresas, o ProJovem, né, que discutia também essa emancipação, o Projeto Rondon, que está mais ligado à segurança pública, mas era a experiência de jovem, vai adquirindo aquela experiência, o Pronaf, direcionado mais à área do campo, da área rural, o Pronaf Jovem, que colocava recursos, eu estou falando de dinheiro, bolsa de estudo, recursos, portanto o Estado não pode ser mínimo, o Estado dentro de um país de alta desigualdade, ele precisa ser robusto, ele precisa colocar dinheiro na população para que diminuam essas desigualdades e essa exclusão. O ProUni, né, que é um programa de universidade para todos, para que inclua também que a gente tire essas deficiências que o Brasil tem historicamente, a gente falava lá atrás, né, a dívida antiga do Brasil, o Programa Nacional de Leitura de Livros Didáticos no ensino médio, né, para fortalecer mais o conhecimento teórico, o Programa de Segundo Tempo, o Programa Soldado Cidadão, que direcionava também ao Exército Brasileiro, às Forças Aéreas, né, Aeronáutica e Marinha, experiência com jovens nesse sentido, e com base em tudo isso, e só foi possível com base entendendo que os jovens são juventude de direitos e que precisa ser garantido para eles isso. Então, a gente tem aí, nos últimos anos do governo Bolsonaro, foi construído o Espaço 4.0, que é de empreendedorismo, e a Carteira Verde Amarela. E aqui é mais uma denúncia que eu preciso pontuar. O Espaço 4.0 de empreendedorismo está pensando apenas em jovens bem-sucedidos, que têm ideias de colocar em prática determinadas empresas, sejam elas de venda de celular, de técnicos de ajeitar alguma de eletrodoméstico, né? São empreendedorismo. Então, a gente precisa entender que esse espaço ele não está direcionado a toda a juventude. E a Carteira Verde e Amarela, que é outra situação complicada, que fragmentou todos os direitos trabalhistas, né? Numa perspectiva de colocar jovens no trabalho, mas sem nenhum direito, colocando todo o direito para o empregador. E também isso é destruidor, favorecendo mais a empresa do que os adolescentes, do que os jovens. Então, o jovem não vai participar disso como a gente está vendo. Há uma participação negativa com relação a isso. Então, diante de tudo que vemos, eu quero deixar claro essa denúncia. O maior desafio para a implementação de políticas públicas de juventude, especificamente para adolescentes, é o modelo econômico. O modelo econômico neoliberal, tá? Que retira dinheiro dessas políticas públicas e deixa à mercê de cada município, de cada estado, fazer de sua forma, sem os recursos necessários. Então é isso, pontuar essa necessidade e as propostas saírem de uma perspectiva de ruptura com o modelo econômico neoliberal, construindo um modelo de participação coletiva, onde a economia seja solidária. É isso, Alexandre. Olá, então aí você ouviu, né, o nosso médico da família e comunidade, Dr. Josiano Macedo de Lima, né, e é especialista também em saúde, em trabalho, né, com sua explanação. Agora vamos também ter aí o nosso próximo convidado, o professor Calu Cavalcante, né, professor da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos, que também vai falar sobre a questão das políticas públicas para os nossos adolescentes. Fique à vontade, professor Calu, você tem 15 minutos. Boa tarde. Seu microfone não está ligado, professor. Pronto, boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Antes de você falar, professor, eu queria só avisar os nossos participantes que temos um link aí, tá certo? Da frequência para assinarem, tá certo? Tem no chat aí o link para vocês assinarem. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos os ouvintes, aqui nossos internautas nessa mesa redonda. Parabenizar a iniciativa desse encontro, né? Pela Semana do Adolescente de Sobral. E me dizer honrado desse convite, fiquei muito satisfeito com esse convite do CRAS, né, da Andréia, né, e participar deste evento.
Parabenizar o doutor Josiano por essa apresentação brilhante, que eu não sei o que é que eu vou dizer mais, diante de tanta explanação riquíssima que ele colocou agora. Eu não preparei. Admiração minha. Eu não preparei uns slides, mas eu fiz aqui um texto que eu gostaria de dizer para vocês. Eu queria só ressaltar aqui o que eu vou dizer está muito dentro dessa lógica do doutor Josiano, né? Quando a gente pensa na razão institucional da escola, qual o sentido da escola, qual é a função social da escola. Então, quando se pensa na razão institucional da escola, a gente deve fazer uma referência que o pensamento que move a escola é o pensamento tipicamente burguês, né? Esse pensamento foi construído historicamente e concomitantemente com o aparecimento das bases ideológicas do sistema capitalista, né? É tanto que eu cito aqui um livro do Luiz Althusser, né, que são as teorias que funcionam o Estado, né? As 3 teorias que ele aplica no livro dele, Luiz Althusser, né, que é a igreja, a escola e a polícia, né? Ele trabalha muito bem no livro dele essas 3 teorias fortes que comandam a escola. Nesse sentido, ele ressalta que os aparelhos ideológicos do Estado, né? Um livro de Althusser que é muito interessante, os 3 aparelhos ideológicos do Estado. Então, é nesse sentido, pensando nesse livro dele, que eu coloquei nesse texto, que a razão institucional da escola é uma razão burguesa. Ela surge exatamente para dar sentido à vida do rico, né? O local onde o rico iria ficar, né? O local da ociosidade do rico. Então, não se pensava ainda uma escola para todos. Era pensado a partir do momento de estresse do burguês, né? Da elite burguesa. Então, ele vai dizer que o que coincide com o entendimento do pensamento científico de hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o desenvolvimento histórico do pensamento capitalista, ele tem vários ingredientes que compõem esse princípio, como a razão da escola, o pensamento que move a escola e o parâmetro a partir do qual a escola atribui o que é certo e o que é errado. Então, é nesse sentido que eu coloquei na frase que o pensamento construído com a incorporação desses ingredientes, originado das ciências da natureza, assim como o pensamento monástico da Idade Média, que acompanha a evolução da sociedade. Aqui no Brasil, nós vamos ter, em 1931, uma grande crise da educação, uma grande crise da escola. Era uma crise entre o ensino religioso e o ensino privado. Então, nesse sentido, surgiu, aqui no Brasil, um grande movimento, em 1932, chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação. De 1932, na era republicana, o Brasil tinha as suas bases administrativas baseado na teoria geral da administração, que foi um conceito extremamente burguês, capitalista dos Estados Unidos. Então, foi neste momento, neste período, que surgiu no Brasil as reformas da organização, conscientemente científica em 3 dimensões, né? Que foi a dimensão administrativa, a dimensão pedagógica e a dimensão educacional. Então, não tinha sentido se pensar numa nova sociedade se não tivesse plenamente, dentro do Manifesto dos Pioneiros da Educação, esse princípio. Então, foi na época republicana em que o Brasil vivia suas bases totalmente baseadas na teoria administrativa geral da administração, que é um conceito tipicamente americano. Então, surgiu no Brasil esse manifesto através das teorias psicológicas de Lourenço Filho, da contribuição sociológica de Fernando de Azevedo e do pensamento filosófico e político de Anísio Teixeira. Então, em 1931, aconteceu esse movimento católico, que externava seus conflitos com essas teorias da escola nova, a escola novista, pelo ensino religioso. Então, retrata esse período como equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, de 1932 a 1947, quando aconteceu a 4ª Conferência Nacional de Educação. Foi quando eclodiu uma grande ruptura entre a Igreja Católica, ou a educação religiosa católica, e os liberais, ou seja, as escolas particulares. Com a publicação desse manifesto, foi nesse contexto, desse manifesto dos Pioneiros da Educação, que se tornou a base política de modernidade, que se alicerçaram aí a educação e a sociedade brasileira, né? Então, para essas políticas públicas, nesse momento,
a base nova, a base de se pensar uma nova sociedade, um novo modo de se pensar, que vai quebrar essa ruptura com o tradicional, com o aspecto tradicional, com o aspecto antigo, é que surgiu esse manifesto, né? Através de Anísio Teixeira, através de Lourenço Filho. Então, nessa perspectiva, o documento começou a enaltecer, já naquela época, é interessante pensar nisso, né, que foi muito antes da LDB de 61, muito antes da Constituição de 88, que já ressaltava um capítulo especial para a educação, o Fundeb, etc. Então, já esse documento enaltecia o exercício da dimensão do cidadão brasileiro, que se refere à educação, entre eles a educação pública, a escola nova, o laicismo, a laicidade em respeito ao novo cidadão que surgia, não mais aquele cidadão extremamente católico, extremamente religioso, mas novo cidadão, a gratuidade da educação e a obrigatoriedade da educação. Então, esses foram alguns parâmetros que foram pensados, né? Já começa a primeira política pública de educação aqui no Brasil, de 1931, 32, já também com o governo Getúlio Vargas, né? Então, eu destaco aqui, assim, a educação pública, a escola única, já que todo mundo não tinha acesso à escola, e já que a educação é um atributo político, é um atributo do Estado, é uma responsabilidade do Estado, então, já que o Estado vai gerenciar esse novo sentido de dar educação para todos, que é a escola única, pública, de qualidade, gratuita, então deveria se pensar nesse papel, novo papel que o Estado assumiu. Então, foi nesse sentido que surgiu essa responsabilidade do Estado. Então, já que nem todo mundo tem acesso à escola particular, o Estado vai gerenciar a escola pública, então surgiu aí, nesse momento, essa política voltada para a educação, né? Então, a escola única, a educação pública, a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade da educação. Todos como responsabilidade do Estado. Então, foi nessa perspectiva que surgiu a modernidade no Brasil, né? Foi nesse momento que dá um salto de qualidade na educação, né? Vamos se pensar a educação mais agora a partir dos jovens, como bem frisou o doutor Josiano, os diversos conceitos de juventude que nós temos ao longo da história, né? Nós não somos mais aquele jovem do passado. Então, hoje, nós temos uma gama, diversas tribos, como se chama, né? De juventude, cada um do seu estilo, cada um do seu gosto, cada um dos seus interesses. Mas, infelizmente, ainda nós percebemos que a questão da educação é uma questão muito burguesa ainda. Quando você vê, como o doutor José citou, e eu vi agora no jornal de manhã, a questão do Fundeb, né? Fundo de Permanência da Educação, de Patrimônio da Educação, que era um direito garantido, uma lei garantida para o investimento da educação, para o investimento da formação dos professores, que é necessário se pensar nisso, a continuidade da formação de professores. Né? A gente, quando entra numa sala de aula, nós percebemos, eu concordo, Sandra, nós percebemos que o nosso discurso, a nossa formação deve ser totalmente atualizada. Precisamos renovar isso aí. Então, é muito importante, até eu aconselho a vocês, uma pesquisa no Manifesto dos Pioneiros da Educação. É um texto maravilhoso, né, de Anísio Teixeira, quando ele trabalha exatamente, é ele quem vai abrir esse espaço, juntamente com Paulo Freire, de se pensar políticas públicas, de se pensar essa nova juventude que surgia. Então, é nesse sentido que eu coloco que o Brasil ele vem se preocupar com a educação no momento em que há esse manifesto dos pioneiros, no momento em que há essa ruptura do tradicional para a escola nova, né? Não mais a escola tradicional, a escola que colocava o professor de trás da lousa, de trás do birô, com uma autoridade máxima do conhecimento. Hoje, é impossível se pensar que nós somos os detentores do conhecimento. Nós somos os responsáveis em aprender para repassar. Isso é nossa responsabilidade. Mas é preciso pensar que essa juventude de hoje ela está totalmente diferenciada, né? É um povo diferente. É um povo que tem respostas. Eles não só vivem mais da escola, eles vivem também de um senso comum criado, né? Já que a gente sabemos que existe as várias formas do conhecimento, né? O conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Então, é impossível hoje não respeitar o local, a cultura, a originalidade daquele aluno. Né? É preciso se pensar nisso na sala de aula. De onde se vem esse aluno? De como se trabalhar essa necessidade de atribuir a ele a responsabilidade pela sua origem, pelo seu local, né? Pelo seu lado, né? Pela sua história local. É importante trabalhar isso. Então, eu acredito que todas as políticas públicas
criadas a partir dessa invenção, não diria invenção, dessa revolução da educação de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, de se pensar como se colocar todo mundo dentro de uma escola, não mais como esse interesse burguês, que a escola representa dentro do patamar que se entende escola. As escolas particulares se saltam muito na frente, elas investem muito em publicidades, elas investem na qualidade, mas é preciso nós pensarmos que nós temos também condição na escola pública de criar cada vez mais políticas que favoreçam a todos, que contribuam a todos, né, que inclua todo mundo, né, não excluir as pessoas. Como se pensar, então, nesse modo de atrair cada vez mais a permanência dos estudantes em sala de aula, para evitar evasão, para evitar abandono, né, para evitar a exclusão social. É necessário se trabalhar isso todo dia. Necessidade de se manter o jovem dentro da sala de aula depende muito dessas políticas públicas. Nós estamos numa época, dessa crise toda que nós conhecemos, é muito trabalhada, mas a quantidade de jovens que eu estou sentindo, eu acho que o professor Alexandre também está sentindo na pele isso, a professora Zilda, a professora Sandra, como nós temos alunos no ensino médio que estão abandonando a escola antes de terminar o ensino médio, pela questão econômica, né? Então é preciso, eu conheci, estive com vários alunos agora nas eleições, e todos eles dizendo que se afastaram da escola por questão de necessidade econômica, né? Então, é necessário mais do que nunca repensar numa política pública que se preocupe nesse momento na qualidade de vida desses jovens, onde é que eles estão morando, como é que eles estão se alimentando, como é que eles estão vivendo, né? Todo mundo sentiu um pouco da economia, né? Exatamente. Então é necessário se pensar nessa política que envolva também a família, né? Eu costumo pensar uma frase que eu escutei há anos atrás, assim, quando os pais matriculam os filhos na escola, eles também se matriculam na escola. Pai e filho estão matriculados naquela mesma escola. Então, eu acredito muito que a gente pode trabalhar, fazer uma discussão grande sobre isso. Como valorizar a escola local, como vai valorizar a escola pública de qualidade, de tempo integral, né? Hoje, nós temos aqui no Aracatiaçu, nossa escola do estado é de tempo integral, a local de Vasconcelos. Nós temos a escola de tempo integral Maria de Lourdes também, que é uma escola que tem uma qualidade estrutural, uma qualidade física e também humana muito grande. Eu acompanho o trabalho que os professores têm feito agora, durante a pandemia, essas aulas virtuais, onde eu tive muito tempo com a Vlad, a professora Vlad, ela me mostrando o trabalho dela, assistindo palestra, assistindo aula, dando aula, onde eu assisti um pouco com a Vlad, é isso. Eu fiquei muito feliz também para saber que a escola de tempo integral, mesmo sendo do 9º ano, mesmo sendo de crianças ainda, mas há aquela preocupação de incentivar, de manter, né, de ressaltar a importância de estar em sala de aula, mesmo virtualmente, mesmo dessa maneira remota, né? Então, aqui, Alexandre, não sei como é que está meu tempo aí, mas eu queria colocar exatamente isso, né? A importância que foi, no Brasil, a primeira política pública, que foi um manifesto dos pioneiros da educação, né? Anísio Teixeira. E aqui também ressalto também um livro muito interessante, né? Autonomia, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. É um livro que trabalha muito a importância de se dar liberdade ao jovem, a importância de se dar condição de o jovem se manifestar, dizer o que ele sente em sala de aula. Professor, né? Calu, eu tenho 30 segundos para encerrar. Então, é nesse sentido que eu coloco esse livro, né? Também tem um livro muito bom de Karl Marx, né? Um livro que Karl Marx escreveu com Engels, o Manifesto Comunista. É muito interessante também a gente analisar como surgiu a escola burguesa, como surgiu a escola para o burguês, para o rico, né? E hoje, como se pensar nessa escola que inclua todos. Então, é isso, muito obrigado. Essa é a minha participação. Espero ter contribuído com alguma coisa. Obrigado a você, professor Calu, né, por não repassar informações, né, tão grandiosas, né, importantes, voltadas aí para as políticas públicas dos nossos adolescentes. Quero registrar aqui a presença também, né, da professora Sandra, como já foi citada, né, também, a presença do CRAS de Aracatiaçu e das escolas, uma ação intersetorial, né, que a gente vem sempre também fazendo através da CompsPrev, né, doutor Josiano? Comissão Permanente Intersetorial de Prevenção às Drogas aqui no Aracatiaçu. Inclusive, a gente tem um programa de rádio que a gente, juntamente com você, professor Calu, né, e os demais, então essas ações são de grande relevância para nossos jovens, para a nossa comunidade. Vamos trazer agora a fala, 15 minutos também, do assistente social do CRAS, aqui do Aracatiaçu, né, o Jocilano. Mas antes eu quero
parabenizar os alunos da escola CSTI Maria de Luz de Vasconcelos, que estão participando, tá certo? Dizer eles que podem estar aí fazendo alguma pergunta, alguma indagação depois, vou abrir esse tempo para estarem vão fazendo algumas anotações, e também da Escola Isaú Leocádio de Vasconcelos. Boa tarde, professor Juscelino. Ele está aí? Estou sim. Jocilano, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Dá para ouvir? Boa tarde. Estamos ouvindo. Me apresento. Eu sou Jocilano Marques, sou assistente social do CRAS Aracatiaçu e também sou representante da PJMP, que é a Pastoral de Juventude do Meio Popular, né? Que é vinculado à Igreja Católica da Diocese de Sobral. E assim, é com muito orgulho, né? É com muito orgulho ter recebido esse convite para participar desse momento com vocês, né? Esse debate tão importante, que é falar sobre política pública voltada para o jovem, né? Para o adolescente. E nesse sentido, a gente não pode deixar de dar importância, né? A essas políticas públicas que eu acabei de falar, né? Que são ações, que são estratégias voltadas para o âmbito público, para atender às necessidades, às demandas de uma determinada população, né? E eu estou sabendo que tem alguns jovens, tem alguns adolescentes que também estão participando, por isso estou falando, direcionando minha fala também voltado para eles. E nesse sentido, essas políticas públicas, elas vêm mais de encontro, né, para atender interesses da população mais empobrecida, que geralmente são os que precisam dela, né? E essa população, como por exemplo os adolescentes que estão nos acompanhando, eles precisam também ter esse conhecimento, né? Procurar ler, procurar estudar, procurar saber, né? Para poder se posicionar diante dessa questão, né? Já que a gente está falando de políticas públicas voltadas para o público adolescente, nada mais do que esse adolescente ser o próprio protagonista nessa história, né? Nessa questão da reivindicação por melhor qualidade de vida. E se a gente for analisar, né, falando também para os adolescentes que estão ouvindo, a política pública ela está presente no nosso dia a dia e que a gente nem percebe, né? Quando o adolescente, quando qualquer pessoa precisa ir ao posto de saúde, né, para buscar um atendimento, ali não deixa de estar presente a política pública. Quando um adolescente, quando um jovem é inserido no contexto escolar, na escola, ali também ele está usando de uma política pública, né? Quando é na escola pública. Quando precisa de um atendimento no CRAS, né? Para acessar algum serviço, né? Algum benefício socioassistencial, ali também não deixa de estar usando uma política pública. E nesse sentido, é preciso que, além da informação que eu acabei de falar e do conhecimento sobre essas políticas, é preciso também a participação, né? Porque política pública não se faz de cima para baixo, né? As pessoas, digamos, hierarquizada, somente aqueles que estão acima que vão pensar estratégias para os que estão mais embaixo. Mas quando eu falo do protagonismo, é nesse sentido, da participação na construção, de opinar, né? De levar proposições, de levar propostas. Por isso nós estamos aqui nesse debate tão importante, voltado para essa questão da política pública, que vai desde, essa participação vai desde as escolhas dos representantes, né? Que esses jovens, que esses adolescentes possam estar escolhendo representantes que tenham mais ações focado para eles, para a juventude, né? Projetos voltados aos seus interesses, né? E, além desse direito político de escolher representantes que representem melhor esses adolescentes, eles também têm devem, né, ter esse olhar voltado para a participação para além disso, como, por exemplo, participar de um grêmio estudantil, já é um bom caminho, né? Porque lá no grêmio estudantil já vai ser uma experiência para esse jovem se apresentar como protagonista, né? Ver as necessidades, ver as demandas que estão precisando ali no âmbito local ali da escola, e nisso levar para a discussão, levar para o debate e apresentar propostas.
pode participar também dos conselhos gestores de políticas públicas, porque existem os conselhos gestores, que é para a participação da população, né? População ativa da população. Como, por exemplo, o Conselho Local de Saúde, você está participando de um Conselho Local de Saúde, você está participando de um Conselho de Assistência Social, do Conselho de Educação, levando suas propostas, fazendo parte dessa discussão, você também está fazendo política pública, né? Então, a política pública, ela é esse conjunto de ações em que todos devem estar participando, todos devem estar colaborando. E como estamos falando especificamente sobre políticas públicas discutindo políticas públicas voltadas para o público adolescente e jovem, a gente também não pode deixar de falar um pouco sobre o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o ECA surgiu de lutas, né, de parte da sociedade civil, lá na década de 80, década de 70 e com mais força na década de 80, que a sociedade civil lutava pela redemocratização do país e por melhorias, né, na busca de direitos, ali pós-ditadura. E através dessas lutas, a gente sabe que culminou com a Constituição de 88, a Constituição Federal. E a partir da Constituição foram consolidando algumas políticas públicas, como, por exemplo, o próprio SUS, né? O SUS, ele surgiu a partir da Constituição de 88, mas já veio dessa luta lá atrás, né? Essa luta da sociedade, de parte da sociedade civil, lutando por melhorias e por mais direitos, né? O ECA também surgiu a partir da Constituição de 88, né? Porque antes do ECA, não existia estratégias nenhuma voltada para a criança e para o adolescente. O adolescente era mais visto como sujeito de controle do Estado, né? Havia o controle do Estado, né? Havia mais repressão, né? Como na época era chamado o menor, né? O Código de Menores, essa nomenclatura que acaba criando estereótipo até hoje sobre a criança, sobre o adolescente, sobre a questão do menor. Essa palavra menor, ela é usada de forma muito negativa, depreciadora às vezes, no sentido de dizer que aquele menor ele é infrator, que ele é lá da periferia, que ele é lá do bairro, da periferia, que comete coisas, né, ilícitas, enfim. E aí o ECA, a partir do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio dizer que essa criança, esse adolescente, ele é sujeito de direito, e é preciso construir estratégias, né, políticas voltadas a atender essa criança, esse adolescente, esse jovem, nesse sentido, né? Por isso que a gente tem que entender que é bom a gente estar, né, vendo essas questões, né, o processo histórico, né, sobre essas políticas voltadas para o adolescente, para a criança, como eu acabei de falar em relação ao ECA, né? E nisso, a gente sabe que no decorrer da história houve esse processo, né, de crise, né? A gente vive num sistema, né, um sistema capitalista que passa por crises. E nessas crises do sistema capitalista houve, né, alguns ataques, né? Alguns ataques e destruição a governos populares. A gente é sabedor disso. Governos que estavam aí criando políticas a fim de minimizar, né, a desigualdade social, onde havia mais distribuição de renda. Só que, então, com a crise do capitalismo, essa distribuição de renda, ela ficou comprometida, porque esse bolo, né, ele foi diminuindo. E aí não havia mais como distribuir, porque a elite brasileira, ela viu que não era bom dividir. Então, nisso, houve essa série de acontecimentos, essa série de ataques à democracia, né, onde foi destituído governos que foram eleitos pelo povo, e em que foi, depois disso, colocado uma agenda, né, implantado uma agenda, como o próprio doutor falou antes, uma agenda neoliberal, e que, por meio dessa agenda, houve a retirada de direitos, né? Uma agenda neoliberal que só estava governando a favor do interesse do grande capital, dos grandes capitalistas. E aí, nessa agenda neoliberal, não há espaço para poder fortalecer políticas públicas sociais. Aí, nesse sentido, o que foi que aconteceu? Retirada de direito,
enfraquecimento das políticas públicas e, ao mesmo tempo, aumentando a repressão, aumento da repressão, né, contra a população que precisa das políticas públicas, né, e com isso também veio a privatização, né, a privatização do que é público, né, a cada dia que passa, mais se é privatizado, dificultando o acesso da população que mais precisa dessas políticas públicas, porque quando passa a ser privatizado, só quem é prejudicado é a população mais empobrecida. E a gente precisa ficar atento, jovens, adolescentes, atentos para essas questões, né? Que são pertinentes à nossa realidade, que às vezes passa despercebido, mas que a gente tem que buscar esse conhecimento, né? Para ficar antenado mesmo. O adolescente ele tem que ser o protagonista nessa história, né? Para que ele possa reivindicar. Ele, o próprio adolescente, melhor do que ninguém, ele vai saber o que é melhor para ele, quais são as políticas públicas que vão atender, que vão de encontro às suas necessidades, às suas demandas. Ele morando lá no seu território, ele vai verificar o que está faltando, né? O que falta para ele naquele território, né? Ele vai sentir isso porque ele está lá. Nada melhor do que ele que vive naquele chão, que vive naquele território. Então, é importante, como foi falado antes por um dos meus colegas, é importante estimular essa questão do protagonismo neles, nesses jovens, nesses adolescentes, dentro dos espaços onde eles estão, seja na escola, seja no próprio CRAS, quando participa dos serviços de convivência ou de outros serviços do CRAS, seja na própria política de saúde, né, também. E espaços como esse já é a abertura de um diálogo voltado para essa mudança, né? Por isso que é muito importante. E aí a gente vai entender que há a fragmentação também desses indivíduos, né? Dessas demandas que precisam das políticas públicas. Há a fragmentação desse público, né? Porque, por exemplo, o adolescente que muitas vezes participa do CRAS, participa do serviço de convivência do CRAS, é o mesmo adolescente que está inserido lá no contexto escolar, que está inserido na escola. Esse mesmo adolescente, ele está também sendo atendido pela política de saúde, né? E aí é preciso que essas políticas entendam isso e que criem estratégia também, que haja o diálogo, né, entre elas, no sentido de ver melhorias para o desenvolvimento desse adolescente. Porque, às vezes, a falta do diálogo entre as políticas públicas, né, a falta, não diria nem a parceria, talvez dizer que há falta de parceria seria muito exagero, mas fortalecer esse diálogo entre as políticas públicas em prol do desenvolvimento desse adolescente. Como, por exemplo, no CRAS, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E dentro desse serviço tem um público prioritário. Aí, esse público prioritário, ele é composto por adolescentes que vêm de algumas situações, né? Sofreu alguma violação de direito, como, por exemplo, adolescentes que estavam inseridos em trabalho infantil, adolescentes que passou por alguma violência, né? Seja física, sexual, psicológica, adolescentes que estão em situação de extrema pobreza. E esse mesmo adolescente, esse mesmo público, ele é o mesmo atendido por as demais políticas, pela política de saúde, pela política de educação, deveria ter o olhar também da política de segurança pública, né, voltado para esse jovem que está no contexto de violência também, né, porque a gente sabe que hoje em dia, esse adolescente, esse jovem, esse adolescente, esse jovem, ele não é, como é que eu posso dizer, ele não é igual. Ele não pode se criar uma estratégia, uma política padronizada que seja para todos os adolescentes, porque esse adolescente ele é diverso, ele tem várias identidades. Então, esse adolescente, em sua identidade, né, ele, melhor do que ninguém, vai entender, né, qual a política pública que vai de encontro aos seus anseios, qual a política pública que vai de encontro às suas necessidades, às suas demandas, porque esse adolescente, como eu falei, ele é diversificado. É um adolescente que já tem entendimento da sua orientação sexual, querendo ou não, tem essa demanda, tem essa realidade. É o adolescente negro da periferia, que sofre preconceito, que sofre violência institucional,
por parte do braço do Estado, né? Só pelo fato de morar na periferia, por ser negro, por ter um brinco na orelha. É o adolescente do meio rural, né? Adolescente que está na roça. É o adolescente, enfim, que está em diversos espaços com suas identidades, né? E é preciso ter esse olhar, né? Essa estratégia voltada para essa diversidade também. Não criar política pública para... Obrigado. Aí, nesse sentido, a gente precisa ter esse olhar, né? Mas, volto a dizer, espaços como esse que está sendo colocado aqui, por meio desse debate, já é uma abertura importantíssima, né? Como a gente já está aqui dialogando, está debatendo, e os adolescentes estão participando. Então, o adolescente deve ser o protagonista, né? Em suas reivindicações, em suas proposições, nesse sentido, para que as políticas públicas voltadas para ele sejam mais eficientes, né? Tenham melhor qualidade, tenham um impacto melhor, um impacto positivo melhor na vida deles. E é isso que eu queria falar e muito obrigado. Obrigado a você, Josilano, pela sua excelente palestra aí, tá certo? A gente que agradece pela sua participação, pela participação de vocês, tá certo? A gente sabe que o Estatuto do Adolescente, né, ele foi criado aí em 2013, né, e como você bem falou, existe várias diversificações de adolescente, né, o adolescente jovem, o adolescente adulto, né, então existe, cada um tem suas, tem suas indagações, né, e assim. Bem, agora, pessoal, vamos ter 10 minutos, tá certo? Vamos ter 10 minutos para a gente discutir algumas ações, algumas propostas. Eu venho pensando aqui, eu quero dos três, né, na verdade, no âmbito nosso município, Sobral, né, na área da educação, da saúde, da assistência social. Queria saber do doutor Josiano, né, e ele discutisse juntamente com a gente, quais as políticas públicas hoje para o adolescente que existe no CSF de Aracatiaçu, né, as que já existem, que possam ser intensificadas e como podem ser intensificadas para ajudar os nossos adolescentes na questão da gravidez precoce, que a gente sabe que é um dos, né, dificultadores da questão desses adolescentes na escola, né, questão das doenças, das DSTs, enfim, né, quais as políticas que tem, né, disponível para os nossos adolescentes no CSF, e também ao professor Calu, né, ele como professor já bem experiente, né, inclusive foi meu professor também, e eu gostaria de saber dele as políticas que a escola hoje tem, né, pode ser aí as escolas do Aracatiaçu, né, porque você conhece também, da política educacional de uma e acredito da outra, né, que possa melhorar no caso do aprendizado desse jovem, na busca ativa desse jovem, o que as escolas têm feito para buscar esses jovens, para que eles tenham, nesse período de pandemia, assistido essas aulas, garantido essas aulas, né, para que não haja essa dispersão, né, essa perca aí dos conteúdos, enfim, o que a escola, com política social, o que tem feito, né, e ao amigo Josilano, né, assistente social, o que o CRAS de Aracatiaçu, as políticas do CRAS, ele já citou bastante algumas aí, mas a gente sabe que nossos jovens hoje, tem muitos, né, que enveredam pelo lado da violência, por essa questão do álcool, de drogas, né, o jovem ele está exposto aí a várias coisas negativas da nossa sociedade, né, as políticas. A gente queria que vocês fizessem aí um breve resumo, tem 10 minutos, cada um acredita que tem 3 minutos e alguns segundos para propor algumas ações, algumas estratégias para falar, para a gente pontuar aqui nesse nosso encontro, na nossa mesa redonda. Fique à vontade, doutor Josiane. Começa comigo? Pode ser. Vamos lá. Tá. Como eu fiz a primeira exposição, eu sempre gosto de fazer com que todos que estão nos ouvindo agora, vendo, entenda as políticas e os programas, porque existe uma diferença aqui, e é fundamental. A política de juventude, a política para a juventude, para os adolescentes, ela está escrita, ela vem desde a Constituição Cidadã Brasileira, ela está lá, está posta. Quando a gente fala de saúde, que é o tema específico, para o SUS, é na existência do SUS que se concretiza uma política direcionada para os adolescentes,
né, que envolvem a atenção primária à saúde e, portanto, com a inclusão dos jovens, com a discussão sobre a questão da sexualidade, com a inclusão sobre a discussão da prevenção da gravidez da adolescência, das doenças, infecções de transmissão sexual, as ITS, estão lá dentro da política global que vem desde a Constituição colocada nos artigos, a partir do artigo 196, que diz que o Estado tem o dever de dar a saúde e que a população, o direito de ter saúde, está lá no artigo 196. A partir daí, vem desenvolvendo as outras leis, que é o que estabelece uma política direcionada para a juventude. Agora, diferentemente de política, os programas de governo, de cada governo, eles são respostas, querendo colocar na prática ou em prática o que está escrito na lei, que é a política pública. E aí é onde está o nosso gargalo histórico, professor Calu, Josevânio, é onde está o nosso gargalo enquanto sociedade, enquanto Estado-nação. Por quê? A política pública não precisa de recurso para colocá-la na lei, mas para fazer o programa que a concretize, precisa de dinheiro. E é esse o problema real, quando a gente vai colocar em prática. Você me perguntou sobre as políticas públicas de saúde para adolescente, né? Não só do município, mas que o SUS oferece. Eu posso citar muitas políticas que são programas estabelecidos que envolvem os adolescentes, né? Na questão da prevenção da gravidez na adolescência, organizar grupos, trabalhar com eles a questão da perspectiva de evitar a gravidez, se iniciar sexo antes do casamento, o uso de camisinha, se iniciar antes do anticoncepcional, fazer todo o trabalho de prevenção, é o que a gente já orienta, que os agentes de saúde fazem, o que as enfermeiras fazem, o que a gente faz na consulta e que está estabelecido, né, no Programa Municipal de Estratégia de Saúde da Família de Atenção Primária. Os programas estão lá para fortalecer a prevenção de substância psicoativa, não só através da unidade de saúde, mas também pelos CAPs AD, onde está lá dizendo que é preciso se aproximar dessas populações. Nós, enquanto Aracatiaçu, organizamos uma comissão permanente intersetorial para poder trabalhar também esse tema da substância psicoativa, mas outras também para fazer essa interação que o Joselane falava, né, da comunicação, do diálogo entre os setores escola, CRAS, CSF, a comissão permanente, a Compisprev, é uma coisa própria do Aracatiaçu, com esse objetivo, Joselane, para a gente discutir casos específicos a partir dessa organização. Ou seja, os programas existem, estão estabelecidos. Para se concretizar, nós temos dificuldades, porque aí é onde precisa de recursos para isso. Quando a gente vai colocar em prática, cadê? Eu já fui em várias palestras nas escolas para falar sobre gravidez na adolescência, né? E a gente foi fazer essa parceria, apresentava os modelos de camisinhas, modelo de anticoncepcional, o DIU, oferecia tudo isso. Eu fazia pergunta em roda de conversa, os adolescentes respondiam, lembro muito bem, eu vou citar aqui, um adolescente respondia tudo bem direitinho as perguntas que eu fazia, como evitar uma gravidez? É assim, é assado. Falava, eu dizia, nota 10, e essa mesma pessoa engravidou na adolescência. Ou seja, o conhecimento não é suficiente e o programa não é suficiente para dar resposta a uma realidade que é de juventudes, que envolve a família, a compreensão da família sobre a prevenção da doença ou sobre o comportamento desses jovens, do novo jovem, que o Calu falava também, desse novo jovem, dessa nova tribo, desse novo conceito de juventude. A família não cresceu junto, não aprendeu junto e às vezes confunde também. E ao não unir tudo isso, os programas não se concretizam, não só pela questão de não existir, mas sim pela sua praticidade, não dá sentido à continuidade. Então, a gente tem essa dificuldade. Os programas, a gente tem de adolescentes, nós fizemos vários grupos e a gente não consegue avançar. Claro, com a chegada da pandemia, tivemos algumas diminuição na questão das aglomerações, né? Mas a gente está sempre trabalhando, tentando garantir o que já está escrito, né? Que é a prevenção da gravidez na adolescência, mas é um gargalo histórico, a gente não consegue, e agora com a diminuição da distribuição de camisinha será pior ainda, com a ideia de apenas dar abstinência sexual como uma forma de prevenção. Historicamente sabemos que não vai muito adiante, tá? Isso é um problema. O uso de substância psicoativa, que a gente tem a Compisprev, mas também é outro gargalo, quando a gente vai discutir as subjetividades, né? Porque nessa questão da substância psicoativa nós temos 3 situações que envolvem o adolescente,
que envolve poder, dinheiro, né, e sexualidade, né? Ter as menininhas, é assim que se interpreta dentro da subjetividade juvenil, para estar diante do consumo de drogas, mas também da venda das drogas. Então, esse é um fator subjetivo que é muito importante aí. E associado a isso, a violência, né? Que também vem junto, que a gente trabalha, tenta trabalhar também nessa conscientização, mas que precisa dessa intersetorialidade que Joselane falava, né? Que a gente precisa dialogar coletivamente para poder ver resultados, né? Porque muita gente se decepciona por não ver o resultado. A gente começa, né, um trabalho e não vê o resultado. Por isso que a política existe, está escrita, e os programas eles vão meio que, às vezes cai, às vezes levanta, às vezes cai, às vezes levanta, vai depender de quem está à frente, e muitos estando à frente, resistir, né, às retiradas de recursos para que esses programas aconteçam. Ok, doutor José, obrigado. Professor Calu. Microfone, professor, está desligado. Muito bem, doutor Josiano, o senhor mais uma vez mexeu com o espírito da gente de discussão, né? Agora, assim, Alexandre, eu acredito que dentro do Aracatiaçu, de fato, eu quero ressaltar o que ele falou, nós temos algumas ações fundamentais que, de uma maneira ou de outra, a gente não consegue mais parar, né? A Compesprev foi uma ideia brilhante que surgiu aqui, por mais que a gente não tente conseguir muita coisa, mas a gente está sempre, através do programa do Rádio Atitude de Saúde, maravilhoso também, acredito que cada um dos apresentadores tem essa competência de estar todo o tempo falando nessa tecla, mexendo nessa tecla, viu? Não sei se o Jocilano conhece, mas isso que nós estamos aqui falando, tem no Aracatiaçu, né? Nós temos um programa no Rádio de Sábado, que tem uma audiência muito grande, e a gente está sempre ressaltando a importância de como ser jovem, como trabalhar a juventude, né? De uma maneira ou de outra, a gente toca em alguns, a gente percebe o retorno. Também tem a Compesprev, né? A gente fez vários encontros, muitos encontros valorosos, etc., que eu acho que é alguma ação maravilhosa, né? Agora, uma coisa que eu estava pensando é assim, as políticas públicas, elas envolvem todos os grupos de necessidades da sociedade civil, que são as políticas sociais. E estas determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado. Volta, em princípio, à redistribuição dos benefícios sociais dentro do direito à educação. E aqui eu cito, por exemplo, algumas ações da escola, por exemplo, PDT, professor diretor de turma. Eu acho maravilhoso que o Estado do Ceará adotou, né, nesse programa chamado de PDT. Cada professor se responsabiliza por uma sala, acompanha aquela sala, está entendendo? Chamado PDT. Outro dado importante também que pode valorizar isso aí o que foi criado em 2007, aqui no estado do Ceará, que se tornou nacional, né, que é o PAIC, né? Programa de Aprendizagem na Idade Certa. Eu acho que foi um programa maravilhoso que foi feito até o segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental. Depois o governo do estado, o Camilo, ampliou para o sexto ano. E assim, é uma tentativa também de resgatar esses jovens que nunca estudaram, ou como permanecer esses jovens na idade certa, dentro do local certo, da hora certa, etc., né? Eu acho que são ações tomadas maravilhosas. Eu faço parte também da escola do Conselho Administrativo, né? Que é a comissão a comissão que fica responsável em avaliar os projetos da escola com relação ao financeiro, né? Essas demandas que acontecem Então, eu percebo que a escola também tem recebido muita coisa boa. A gente vai lá para averiguar, né? Estou fugindo aqui o nome, Alexandre, que é o projeto que a gente participa lá com a Anísio, Roniel, eu, a Michele, que é exatamente as licitações, a comissão de licitação. Então, eu vejo que a escola também tem recebido muitos benefícios de ampliação, já que agora vai ser tempo integral. Então, a nossa escola está recebendo agora várias dividendos, né, para ser aplicado na reforma de banheiros, na reforma da escola, na melhoria da alimentação desses alunos, né? Esse já vamos começar também a ter o segundo ano também, como tempo integral, vai ficar primeiro e segundo ano, quer dizer, esses alunos estão recebendo melhor alimentação, estão recebendo melhores instruções na escola, a gente está ficando mais tempo com eles na escola, de tempo integral. A escola também, Maria de Luz, também tem um papel maravilhoso, eu também daqui a pouco acompanho com os meus colegas professores,
quando há essa melhoria na alimentação, esse acompanhamento melhor dos alunos, né? Outro projeto que eu acho interessante também é o Grêmio Estudantil. Como fortalecer o Grêmio Estudantil? Porque através do Grêmio Estudantil, o aluno tem também espaço para ser autônomo, né? De propor, de sugerir, de discutir o que é que ele pensa, o que é que ele quer da escola, o que é que ele quer com a escola. Eu acho que quando o Jocilano falou assim, que o jovem deve se engajar nesses movimentos estudantis, eu acho fundamental isso, né? É uma maneira de pelo Grêmio Estudantil, a gente perceber, é um termômetro, é um equilíbrio, o que é que o jovem está pensando, o que é que ele quer com a escola, como é que ele vê a nossa escola, como é que ele vê o espaço que ele ocupa praticamente o dia todo, né? E eu coloquei aqui esses pontos também, né? Também, doutor José, você colocou aquela relação de projetos, políticas. Eu cito também o meu primeiro emprego para os alunos da escola pública, né? Que são atividades que foram criadas para favorecer os alunos da escola pública, né? Um fato fundamental também da escola é o regimento da escolar. O regimento escolar, o PPP, que é o programa pedagógico da escola, eu acho fundamental também estar se atualizando o PDT, estar sempre lendo o PDT, ele não pode ser um alicerce engessado, né? Não pode se colocar cimento em cima dele. O PDT tem que ser lido todos os inícios de ano, no meio do ano, para que, porventura, entrou algum professor novo ou surgiu ideias novas, é fundamental fazer. Diga, Alexandre. Levantou a mão? Não, só em relação ao tempo mesmo. Certo, né? Então eu cito isso, né? O programa Dinheiro Direto na Escola também são atividades, programas, projetos criados que são políticas públicas hoje para as escolas, né? Então eu acho fundamental a gente assegurar esses projetos, fortalecer esses programas, né? A gente viu hoje que como é possível a gente perder muita coisa, né? Com esse clima que está se criando na política da educação, né? Você vê, nós estamos a um governo com quase 2 anos já, praticamente, e a gente não tem um ministro da educação que seja formado em educação. Nós temos o ministro da saúde que não é formado em saúde, né? Quer dizer, está militarizando os espaços que era para ser democráticos, né? Os espaços eram para ser colocados pessoas que entendem da história. O ministro da educação devia ser uma pessoa categórica, um médico, um doutor, alguém que entenda de educação, de saúde, como a mesma coisa na escola, na educação, né? Então, a gente percebe que essa questão de colocar pessoas não envolvidas com o ambiente é que atrapalha os projetos, atrapalha os programas, né? Atrasa os programas, porque eles não têm esse envolvimento com a escola, ele não tem esse envolvimento com a educação, com saúde, como é que ele vai propor algo que ele não tem esse envolvimento? Então, é preciso que a gente perceba essa discussão e amplie, se discuta isso aí, porque é necessário se colocar as pessoas dentro do espaço que é necessário. Então, uma política pública ela só tem sentido quando ela consegue abranger todo mundo. E eu acho que a política pública é uma materialização das exigências do povo, dessas demandas que surgem na sociedade, né? É isso. Ok, mais uma vez, parabéns, professor Calu. E agora vamos ouvir aí o Jocilano, que é assistente social do CRAS, né? Ele falar aí sobre essas políticas, né? O que já acontece e o que pode se intensificar, e sobre essa intersetorialidade, né, tão importante, de saúde, educação, assistência social. Pronto. Em relação ao que foi colocado, né, falando um pouco sobre o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né, é a porta de entrada, né, da proteção social básica, né, aliás, é a porta de entrada da assistência social, porque faz parte da proteção social básica. E no CRAS nós temos também programas e serviços voltados para atendimento às famílias, incluindo, claro, os adolescentes. Nós temos o PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, o Serviço de Atendimento Integral à Família, em que nessas famílias são feitas visitas, atendimentos particularizados, atendimentos coletivos, encaminhamentos conforme as demandas que vão surgindo. E nós temos também o Serviço de Convivência, né, que trabalha por faixa etária, e nesse serviço de convivência tem um serviço de convivência de 7 a 14, que trabalha adolescentes ali na faixa etária de 12 a 14 anos. No momento, nós estamos sem o serviço de convivência 15 a 17, que são adolescentes de 15 a 17 anos. E a gente faz esse trabalho voltado também com o público prioritário dentro desse serviço de convivência. Como eu falei antes, nas minhas falas anteriores, existe o público prioritário dentro desse serviço, né? Que são essas demandas, esses jovens, esses adolescentes que vêm de alguma situação considerada prioritária, que são trabalho infantil, algum abuso, né, alguma violência, seja física, psicológica, sexual. E também nós temos
é a dificuldade, né, conforme apresentada aqui na realidade que a gente trabalha, e que eu vou sugerir assim como proposta, essa questão mesmo de fortalecer, né, fortalecer o diálogo entre essas políticas públicas, a intersetorialidade, como foi falado antes pelo colega, e eu sugeri até que houvesse reuniões mensais, né, entre esses representantes, né, entre os gestores os gestores locais, representantes dessas políticas públicas, né, porque muitas das vezes, como por exemplo, colocando como exemplo, aquele adolescente que está dentro do serviço de convivência, muitas vezes ele precisa participar daquele serviço de convivência porque ele é público prioritário, e esse adolescente está no contexto escolar em tempo integral. Então, há essa dificuldade, né, muitas das vezes, porque esse adolescente precisa estar na escola em tempo integral, mas, ao mesmo tempo, ele precisa estar dentro do serviço de convivência porque ele é público prioritário e ele precisa ser acompanhado pela política de assistência social. Então, é mais nesse sentido, né, de fortalecer mesmo, de estratégias por meio do diálogo, fazendo essas reuniões periódicas, né, com os gestores dos equipamentos locais, né, que trabalham com as políticas públicas para ver a melhor solução nesse sentido, né, encontrando estratégias no sentido de encontrar estratégias para resolver essas coisas, essas questões que aparecem, né. Então, é importantíssimo, e eu foco muito essa questão dessa conversa, desse diálogo entre as políticas e essa parceria, né, fortalecer cada vez mais essa parceria, porque até mesmo a adolescente que está grávida, né, adolescente grávida, gravidez precoce, ela vem até o CRAS, ela é encaminhada para algum benefício eventual, ela é encaminhada para o serviço de convivência e para outros demais serviços ou programas que a mesma adolescente também que é acompanhada pelo posto. Então, a gente precisa estar unindo forças nesse sentido, né, para fortalecer esse acompanhamento para o desenvolvimento, né, dessa adolescente junto à sua família. Então, é mais nesse sentido mesmo, de fortalecimento mesmo do diálogo e também dessa questão da intersetorialidade. Então, aí, ouvimos três, né, sobre algumas ações e propostas, doutor Josiano, que falou aí sobre a questão, sobre o artigo 196 da Constituição Federal, sobre a questão da saúde, né, direito do Estado, sexualidade, a prevenção, a gravidez, diz que também já há essa questão dos ACS enfermeiro, né, com a questão da prevenção, ao uso da camisinha, citou o CAPS-AD como política, como programa, né, citou a CompsPrev, também o professor Calu, né, em relação a isso, citou alguns projetos da escola Israel Leocádio, citou a escola também Maria de Lourdes, falou do Grêmio Estudantil, né, como grande parceiro, né, falou aí do PDT, que é o Projeto Diretor de Turma, que também é de grande importância na escuta, né, na questão do diálogo, já falar em diálogo também, né, como o Jocilano, que citou a questão da conversa, do diálogo, né, da intersetorialidade, que eu acho de grande importância e relevância, essas comissões, esses setores como saúde, educação, assistência social estarem se reunindo, pelo menos bimestral, né, enfim. Né, então foram algumas ações citadas, e aqui a tia Zilda diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, né, e reflexão. Eu concordo plenamente. Então, a questão do diálogo, ela é muito importante como proposta intersetoriais entre essas questões, né. Então, ficam aí 15 minutinhos para cada um, né, dar suas palavras finais aqui no debate, né, colocar algo que queira colocar, que lembrou, né, que seja importante, né, e ficar aberto também algumas perguntas para quem quiser. A professora Sandra quiser fazer alguma pergunta, que eu já quero agradecer também por ter me convidado para, mesmo que de forma ainda pouco tímida, mas fazendo aqui essa mediação, né, entre esses ilustres convidados. Eu quero agradecer em nome da professora Sandra, né, sou professor também da escola CSTI Maria de Lourdes de Vasconcelos. Então, fica aí os 15 minutinhos para vocês, três aí, ou mais alguém que queira fazer alguma pergunta, fica aberto aí para as perguntas, tá bom? Alguém participar? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Professor Felipe está aí, professora Gleice, tia Zilda, as alunas Chayane, vamos lá participar. O CRAS do Aracatiaçu, alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Espaço aberto aí.
Lembrando que está sendo gravado, certo? Depois a gente vai disponibilizar algumas partes aí para poder estar nas redes sociais, que esse encontro, acredito, eu e muitos que de grande importância, né? Ouvir vocês falando sobre a questão da juventude, né? Essa fase tão importante das nossas vidas, né? E de todos. Alexandre, parece que o Matheus levantou a mão. Matheus. Uhum. Vamos lá, Matheus. Você vai fazer algum Matheus Lima aí? Quem tiver alguma pergunta, fazer a pergunta aí, né? Um tema tão importante, né? Sobre a questão aí da adolescência, né? Ainda faltam muitas políticas, né? Mas existe bastante também já nesse sentido. Seria interessante que algum aluno das nossas escolas participassem, né? Vamos lá. Os professores, coordenadores, diretora. Eu acho que não tem, então. Então, fica aí, os 15 minutinhos final, doutor Josiano, professor Calu, Lucilano, certo? Para poder fazer as considerações finais. Eu vou iniciar também, porque eu vou precisar sair agora, porque eu ainda tenho dois atendimentos aqui. Então, eu vi que o Matheus Lima, ele levantou a mão, mas eu acho que ele não está sabendo como perguntar aí, talvez, né? Entrar no ar. Às vezes a tecnologia atrapalha. Mas, pois bem, então, primeiro, agradecer, né? Agradecer a todos que organizaram, a Andréa do CRAS, né? A escola, a diretora da escola, os diretores, e agradecer também a Alexandre, que coordenou muito bem, né? Nossa mesa aqui de debate. Mais ou menos. Os companheiros, não, foi tudo ótimo, os parceiros aqui da mesa, o Juscelano, o professor Calu, que a gente conhece de sempre. Agradecer esse espaço, porque nós que representamos a luta em defesa do SUS, um espaço como esse sempre é um espaço de prontificarmos e esclarecermos, né, essa história de que o SUS é um patrimônio do povo brasileiro que a gente tem que defender. Hoje mesmo a gente está aí fazendo essa defesa, né, porque a gente sabe que tem um retrocesso enorme também dentro do nosso sistema de saúde. Tá? Então, nas plataformas das mídias sociais, hoje a gente está numa movimentação em defesa do SUS, aí pelo YouTube. Então, é importante esses espaços. A gente agradece também pela representando a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, que espaço como esse favorece essa intersetorialidade com a educação, com o serviço social, através do CRAS. Então, a gente sempre agradece espaços que fazem esse diálogo, que conseguem montar esse diálogo. E aí eu acho que eu esqueci de dizer que no Aracatiaçu tem como um trabalho muito bonito que junta adolescentes, o professor Vitor, né? O professor Vitor, educação física, ele sempre, né, agora está com Corre Araca. Eu acho que são esses eventos que a gente tem que estimular, o Lagarto Selvagem, através do ciclismo. São atividades e atitudes, né, que está aí para a juventude, para estar participando, que fazem parte dessa grande política pública social para a juventude, que a gente também tem que sempre estar lembrando, colocando como importante para nós que fazemos parte dos equipamentos, né, que recebemos essa juventude, seja na educação, no social ou na saúde. Então, agradeço o espaço e parabenizo a todos por estarmos em sintonia e estamos aí na luta. Então, obrigado. Eu vou ter que sair agora, porque ainda tenho uns 2 atendimentos, tá certo? Ok, doutor José, nós que agradecemos a sua presença. Imensamente feliz. Professor Calu. Eu quero parabenizar, né, a iniciativa mais desse encontro, agradecer também o convite feito a mim pelo CRAS, né, foi maravilhoso. A gente se sente muito honrado em participar do evento como esse, de discussão como essa. E assim, eu coloco que toda política pública ela é difícil, né? Não é fácil se implantar uma política pública, porque você bate muito de frente com o burocrático, com a burguesia, com a burocracia. Há empecilhos muito fortes com relação a isso, né? É uma questão política muito forte contra isso aí. Então, a política pública da educação devia ser uma coisa que fosse organizada e direcionada pelo povo. A democracia só tem sentido quando o povo também participa, toma frente, né? E seja protagonista. Então, não é política pública, porque a política pública tem que contemplar o social, todas as demandas, todo mundo tem que ser incluído numa política dessa. Então, é difícil, porque há burocracias muito fortes do Estado, há empecilhos muito fortes por causa da burguesia, de quem comanda financeiramente esse país.
Então, quando você consegue criar uma política pública e manter essa política pública, eu acho fundamental. Então, é necessário que a gente continue essas discussões, continue martelando mesmo as que já estão, para que a gente não perca essa oportunidade de manter. Né? Então, é necessário isso, que a gente se una mais, os professores, as escolas, essa parceria fundamental com o CRAS, com o posto de saúde, com as nossas escolas. Esta unidade ajuda, mantém, né, as nossas ideias vivas, né? E é sinal que a gente está sempre, de fato, priorizando isso aí para a educação. Os espaços que nós ocupamos em sala de aula também, que nós fazemos muito isso, também é uma questão que me preocupa muito, a gravidez na adolescência, né? A gente fica também encucado com essa quantidade de meninada grávida antes do tempo, sem planejamento, né? Sem pensar as consequências de uma gravidez na adolescência. É preciso que nós também, professores, continuemos em sala de aula também, fortalecendo essas iniciativas de orientação, orientar essa juventude cada vez mais, é não perder esse ânimo na sala de aula, né? Não deixar cair na rotina na sala de aula, dinamizar a sala de aula, colocar para eles a importância de terminar o ensino médio, de terminar o ensino fundamental, de chegar numa faculdade, de se preparar para um Enem, né? A gente tem que continuar nossas atividades, nossas atitudes como professores. Então, é preciso que a gente continue mantendo essas alianças, as alianças entre as escolas, as alianças com o posto de saúde, as alianças com o CRAS, né? Outro dia eu perguntei ao prefeito por que ele não revitaliza o espaço cultural. Quando eu cheguei aqui no Aracatiaçu, nós tínhamos um espaço cultural onde funciona o CRAS, que era ativo demais. Quantos programas, quantos projetos tinha dentro para a juventude aqui no Aracatiaçu, dentro do espaço cultural. E eu falei com o prefeito, antes das eleições, e ele disse, vai ser uma das minhas coisas a me preocupar. Esse prefeito revitaliza o espaço cultural, é um espaço para a juventude, os jovens têm acesso, tem muito programa interessante, se acabou. Né? Simplesmente não tem mais nenhum projeto aqui dentro que contemple essa juventude. Então, a gente tem que cobrar dos nossos governantes, dos nossos vereadores, isso aí. Cadê o espaço cultural? Por que não funciona? Né? Tem espaço para colocar o CRAS, tem espaço para colocar os dois, é necessário que a gente mantenha esse compromisso de cobrança também. Né? Então, o prefeito ficou de analisar isso aí, a importância que tem o espaço cultural para muitos programas da juventude. Então, eu agradeço demais esse espaço que vocês me deram para participar desse encontro. Muito obrigado. Ok, professor Calu, nós que agradecemos a sua participação, sempre enriquecedora, né, nos debates, nos meios. Eu sei que é um grande defensor dessas causas, né, sociais. A gente que agradece. Vamos lá agora ouvir também ao Jocilano. Queria agradecer também, né, esse momento tão importante para o qual fui convidado, e é um momento muito produtivo, né, muito rico, né, de você compartilhar suas ideias, né, nesse debate tão importante, nesse diálogo, e que a gente precisa ter mesmo esse diálogo mais vezes, né. Espero que a partir desse momento seja fortalecida essa questão mesmo do diálogo, né, em relação às políticas públicas. Como o professor falou anteriormente, né, falando das falas dele, a minha, não é fácil, né, implementar política pública, né, não é fácil porque sabemos que dentro dessa sociedade vigente em que nós nos encontramos, existe conflitos de interesse, né, e nisso, quem acaba sendo prejudicado é aquela população que mais precisa das políticas públicas, que é a população mais empobrecida, né? Então, isso acaba dificultando. Então, participar de espaços como esse já é um bom sinal, já é um bom caminho, já é porta que se abre para que a gente possa fortalecer essas parcerias aqui dentro do território, né? Que aconteça mais momentos como esse, seja presencial, seja virtual, quando passar essa onda de pandemia, mas que seja fortalecido mesmo, mais encontros como estes, né, que sejam encontros periódicos, né, sistemáticos, para que a gente possa compartilhar as demandas, né, falar das dificuldades, né, e também conversar no sentido de encontrar soluções, né, para o atendimento, para o fortalecimento desse atendimento a esse adolescente que está dentro do território. Então, eu aqui que tenho muito que agradecer, aprendi bastante com vocês, com o professor, com o doutor, e, sabe, momento muito rico, muito construtivo. E desejo para vocês uma boa tarde. E nós do CRAS estamos à disposição, para quando precisar da gente para esses momentos, a gente
vai participar com todo orgulho, ok? Boa tarde a todos e a todas. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, né? Eu agradecer a presença de todos aqui, a presença das escolas, né? Dos representantes aí, o professor Calu, a todos os alunos, a diretora também, a coordenação, os alunos da escola também, Maria de Lourdes Vasconcelos, agradecer o CRAS, agradecer a todos pela participação, né? Momento que nem este, assim eu digo que nem o Jocilano, deve sempre ocorrer, sempre acontecer, essa questão da intersetorialidade entre esses segmentos, né, da sociedade, né? Lembrando que em menção à oitava semana do adolescente, não é isso? Do adolescente de Sobral, né, dialogando sobre políticas para adolescentes, desafios e propostas para a construção de políticas. Então é isso, a gente finaliza a nossa live por aqui, certo? E foi muito bom e agradecer a todos aí também pela participação. Valeu. Eu queria até, Alexandre, antes de aproveitar aqui a presença da professora Sandra, né? Da professora Sandra, da professora Zilda e do Jocilano, que quando passar essa pandemia toda, a gente vai fazer um encontro naquela quadra da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes, professora, e a gente escutar a juventude, escutar os jovens, né? Vamos ver o que é que eles sentem, o que é que eles têm vontade de dizer. Não é importante isso? Então, a gente chama o CRAS, chama as escolas, a gente faz um grande evento naquela quadra. A gente está precisando mais se ver, escutar essa garotada, né? Então, essa é a minha proposta. Alexandre? Ok, com certeza, professor. A gente deve estar fazendo esses encontros, né? Tá marcando aí e pode contar aí com a gente, né? Pode contar. A gente não vai falar, a gente vai só escutar os meninos, né? A gente não vai falar, vamos só escutar. Deixar que cada um se expresse. Que tal, professora Sandra? Professor Calu, adorei, viu? É uma ótima proposta. A gente está vendo já algumas coisas para 2021, e aí a gente vai tirar o atraso, né? A gente passou muito tempo isolada, a gente vai ficar fazendo muitos encontrões para a gente conversar sobre os jovens mesmo. Fica fechado assim. Obrigada. Eu agradeço. E aí, professor? Tchau, tchau. Então, a todos um abraço e boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde para todos. Tchau, boa tarde.